Olá amigos e irmãos em Cristo, eu sou seu amigo e professor Rivanildo Menezes e estou aqui para trazer mais um grande ensinamento das Sagradas Escrituras para você. Peço que, se possível, se inscreva no canal, acione o sino de notificações e caso tenha alguma dúvida sobre as escrituras, mande um e-mail para escolapmmuh@hotmail.com. Jesus era casado? Jesus tinha irmãos? A resposta da Bíblia. A Bíblia deixa claro que Jesus não era casado, apesar de não entrar em detalhes sobre o estado civil de Jesus. A nota diz: a Bíblia se refere a Cristo como um noivo, mas o contexto mostra claramente que essas referências são simbólicas. Fim da nota. Considere estes pontos. 1. A Bíblia muitas vezes fala da família de Jesus. Fala também de mulheres que o acompanharam durante seu ministério e que estavam por perto quando ele foi executado. Mas a Bíblia nunca menciona que ele tivesse uma esposa. A razão mais lógica de a Bíblia não falar nada sobre isso é que ele nunca foi casado. 2. Jesus falou a seus discípulos sobre alguns que não se casam para poderem fazer mais no serviço a Deus. Ele disse: dê lugar a isso, ficar solteiro, aquele que pode dar lugar a isso. Mateus 19, 10-12. O próprio Jesus foi o modelo para os que decidem não se casar a fim de se dedicarem mais a Deus. 3. Pouco antes de morrer, Jesus deixou sua mãe aos cuidados de um de seus discípulos. Se Jesus fosse casado ou tivesse filhos, sem dúvida, ele teria tomado providências para que alguém também tomasse conta desses familiares tão próximos. 4. Ao ensinar como o marido deve tratar a esposa, a Bíblia usa como modelo o relacionamento de Jesus com a congregação e não com uma esposa literal. A Bíblia diz: maridos, continuai a amar as vossas esposas, assim como também o Cristo amou a congregação e se entregou por ela. Efésios 5, 25. Se Jesus realmente fosse casado enquanto estava na terra, ele teria sido um exemplo perfeito de marido literal. Será que o versículo não teria mencionado uma esposa em vez de mencionar a congregação? Jesus tinha irmãos? Sim, Jesus tinha no mínimo 6 irmãos. A Bíblia menciona Tiago, José, Simão, Judas e pelo menos 2 irmãs. Todos eles eram filhos de Maria com seu marido José. A Bíblia chama Jesus de o primogênito de Maria, o que dá a entender que ela teve outros filhos. Mitos sobre os irmãos de Jesus. Para apoiar a ideia de que Maria permaneceu virgem a vida inteira, alguns tentam dar outros significados para o termo irmãos. Por exemplo, alguns acham que os irmãos de Jesus eram, na realidade, filhos de um casamento anterior de José. Mas a Bíblia mostra que Jesus herdou de José o direito legal ao reinado prometido a Davi. Se José tivesse filhos mais velhos do que Jesus, o primeiro filho teria sido o herdeiro legal, e não Jesus. Será que o termo irmãos poderia se referir aos discípulos de Jesus, ou seja, irmãos espirituais? Essa ideia entra em conflito com as Escrituras, porque a Bíblia diz que houve um tempo em que seus irmãos não estavam exercendo fé nele, o que certamente não pode se aplicar aos discípulos de Jesus. Em outro versículo, a Bíblia menciona separadamente os irmãos e os discípulos de Jesus. Outra teoria afirma que os irmãos de Jesus eram na realidade seus primos. No entanto, as Escrituras gregas usam palavras diferentes para irmão, parente e primo. Muitos eruditos bíblicos declaram que, ao falar dos irmãos e irmãs de Jesus, a Bíblia está se referindo aos irmãos e irmãs carnais dele. Por exemplo, o livro Comentário Bíblico do Expositor, em inglês, declara:
O modo mais natural de entender o termo irmãos é que ele se refere aos filhos de Maria e de José, e, portanto, aos irmãos de Jesus por parte de mãe.